Teacher, você ensina inglês há anos, mas se alguém te pedisse uma prova disso hoje, você teria como provar? E aqui eu não tô falando do diploma da universidade, da faculdade de letras ou do cursinho de inglês que você fez quando você era adolescente. Eu tô falando de uma prova internacional, de um certificado que reconhece e avalia o seu nível de inglês no mundo. Uma prova concreta do seu nível. Alguém já te perguntou qual o seu nível de inglês? Você respondeu, mas por dentro você sentiu aquela hesitação, como quem não tem certeza do que está falando? Esse vídeo é sobre o que muda quando essa hesitação vai embora. O que muda na sua carreira, na sala de aula e principalmente na sua cabeça, quando você tem um certificado de Cambridge de verdade. E também sobre o que não muda, porque eu não tô aqui para vender ilusão. Eu tenho certificados B2, C1, C2 e CELTA, e durante 15 anos da minha vida venho estudando e trabalhando com esses exames, não só como uma test taker, como uma teacher trainer e como uma pessoa que também prepara os alunos para prestarem essa certificação. Então, eu tenho a experiência não só de quem passou por todo o processo, mas de quem prepara as pessoas para passarem por ele e que estuda a fundo tudo o que acontece por trás da prova, que entende a prova por dentro. E ao longo de todos esses anos, eu percebi uma coisa muito clara. O certificado de Cambridge não vai mudar só o que tem ali no seu currículo. Ele vai mudar a forma como você pensa, a forma como você ensina e a forma como você se enxerga profissionalmente. E isso tem um impacto gigantesco, não só na sua vida profissional, mas em muitas outras áreas. Eu vi isso acontecer countless times com os meus alunos e com as professoras que se prepararam e prestaram a sua prova. Mas antes de eu te contar o que muda, deixa eu começar pelo que não muda, porque é aqui que a maioria começa errado. O certificado de Cambridge não vai te tornar uma teacher melhor instantaneamente. Você não dorme B2 e acorda C1 porque você tem o certificado ali na sua mão. Se você simplesmente pegar um certificado sem ter se preparado de verdade, você vai ter simplesmente um papel. E esse papel não prova transformação nenhuma. Porque afinal de contas, sem a maturidade linguística, o certificado vai ser só um papel e o seu inglês vai ser o mesmo de antes. Então, não, o certificado por si só não opera mágica. O que realmente provoca toda a transformação e faz a mágica acontecer é o processo pelo qual você passa durante a preparação para esse teste. E agora eu vou te contar o que é que muda de verdade. Primeiro de tudo, você para de ensinar no escuro. Você entende o que é internacionalmente reconhecido como um Writing Band 4 ou Band 5 e você consegue trazer esses critérios também para os seus alunos, mesmo que eles não estejam se preparando para um Cambridge Exam. Mas você ensina com mais propriedade. Além disso, durante o seu processo de preparatório, você também vai entender e aprender estratégias de como você consegue aplicar o inglês em determinadas situações e para determinados objetivos. E você vai certamente trazer essas estratégias para suas aulas, e ensinar os seus alunos a replicar esse tipo de estratégia no dia a dia deles. O que vai ajudar demais no aprendizado do aluno. Você ganha autoridade que não precisa ser explicada. Tem uma coisa maravilhosa que acontece quando você coloca o seu certificado no seu perfil. Você para de ter que convencer as pessoas que você tem determinado nível de inglês. Porque tá ali, gente, atestado, foi Cambridge que disse, não foi a sua mãe dizendo que seu inglês é bonitinho. E isso não acontece porque o papel fala por você de forma automática, mas porque o processo pelo qual você passa durante a sua preparação para o certificado transforma a sua autoimagem, transforma a sua segurança. Você passa a ser muito mais aware of who you really are as a teacher. Muda a forma como você explica, muda a forma como você apresenta o seu trabalho, muda a forma como você lida com as dúvidas dos seus alunos. Porque afinal de contas, a autoridade não vem do certificado, mas do processo pelo qual você passou. Eu costumo dizer que se preparar para um certificado internacional opera mudanças muito maiores do que só no seu inglês e na sua forma de ensinar, mas mudanças internas mesmo, sabe? Você se torna uma pessoa diferente. Você se torna uma pessoa que tem uma identidade de um Cambridge holder. E essa pessoa, ela pode até ter uma insegurança de vez em quando,
mas ela sabe muito bem como lidar com isso, porque ela entende que aquilo que ela não sabe é pequeno e é manageable comparado com tudo aquilo que ela já sabe. Então ela não tem mais medo de dizer: olha, eu não sei, vamos pesquisar juntos? Ou olha, eu nunca ouvi essa palavra. Porque ela sabe que ela já ouviu muitas e muitas e muitas palavras, que ela sabe muitas e muitas e muitas coisas. Então não saber ou não ter certeza não abala a autoconfiança dela. Ela consegue lidar com isso de forma tranquila, sem se sentir ameaçada. Você passa a ter uma ancoragem de preço. Porque vamos ser sinceros, gente, para pensar comigo. Na nossa população, né, no nosso Brasilzão aqui, 5% da população fala algum nível de inglês. Pouco, mas já teve algum contato, consegue falar alguma coisa. Desses 5%, somente 1% é realmente fluente em inglês. Agora pensa, se 1% é realmente fluente em inglês, quanto desse 1% tem uma certificação internacional? Então, olha o patamar que ter uma certificação internacional te coloca. Te faz assim a escolha óbvia do mercado. Você consegue passar a escolher e não só esperar para ser escolhido. Sabe quando você ia jogar vôlei na época da escola? Eu sei porque eu era dessas. Você era a última a ser escolhida porque você não era a melhor jogadora de vôlei do time? Eu era dessas também. Então, quando você tem o seu Cambridge Certificate, você passa a decidir, você passa a ser uma primeira escolha, porque entre escolher uma professora que é muito boa, mas não tem uma certificação, e uma professora que é muito boa e tem uma certificação, qual você acha que vai ser escolhida? E aqui não é que você precisa de uma validação externa para você saber que você é boa, mas a validação externa, ela vem exatamente para tirar aquelas dúvidas da sua cabeça, aquela dúvida de, cara, será que eu sou boa mesmo? A validação externa vem para comprovar que sim, você é. E isso mexe com a sua identidade, com quem você acredita que você é profissionalmente. Eu diria que até pessoalmente, porque eu já vi Cambridge Exam mudando a disciplina de alunos ao se exercitar. Eles entendem que eles têm força e disciplina para estudar todo dia, para se preparar e para fazer algo desafiador, que é prestar prova. E aí eles trazem isso para outro contexto. Se eu consigo fazer isso que é difícil, por que que eu não consigo alterar minha dieta um pouquinho? Por que que eu não consigo treinar todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana? Eu consigo muito mais do que aquilo que eu acho que eu posso. Isso, gente, é mudança de identidade. E isso não muda só o seu inglês, isso muda a sua vida quando você se abre para esse processo, claro. Você resolve a síndrome do impostor de uma vez por todas. Não é que você nunca mais vai se questionar se você é boa ou não, mas você sabe o que fazer para validar ou para silenciar essa voz na sua cabeça. Você já entendeu que você vai sim sempre precisar evoluir, que você vai precisar continuar estudando, que se hoje você tirou o B2, o seu próximo passo é o C1, que se hoje você tem o C1, o seu próximo passo é o C2, e se hoje você tem o C2, você precisa também manter esse C2, senão você sabe que ele vai regredir. Mas você tá ok com isso, porque você já entendeu que é o processo, que é assim que funciona. E você já sabe o que fazer para manter o seu nível de inglês ativo. Você não fica mais perdido procurando referência, baixando PDF desesperadamente. Você já sabe o caminho que precisa trilhar para manter esse inglês vivo e para continuar evoluindo na sua carreira, nas suas aulas e no seu nível de inglês. Você entra para uma comunidade que enxerga o ensinar inglês completamente diferente de uma grande maioria. Enquanto muita gente acha que dar aula de inglês é bico, quem aí já escutou a frase: você trabalha ou você só dá aula? Não se preocupe em investir em um teste de Cambridge, muito menos num preparatório para um teste de Cambridge. Quando você dá esse passo, você mostra para o mundo que você enxerga isso como uma profissão, que você vê com seriedade aquilo que você entrega para os seus alunos e o serviço que você presta para o mundo. Você se compromete com você mesma. Você tem a coragem de investir em si próprio. E isso faz com que outras pessoas sintam confiança em investir no seu trabalho também. Porque, afinal de contas, aquele professor que tem medo de investir no próprio inglês, qual a imagem que ele passa? Como é que alguém vai querer pagar para ter aula com um professor que nem ele mesmo confia no inglês que ele entrega? Fica bem difícil manter isso, né? O certificado de Cambridge, ele é uma ferramenta poderosa.
mas não deixa de ser uma ferramenta. O que vai realmente fazer a diferença é o processo que te leva até esse certificado. E aqui eu vou ser bem direta com você. A maioria dos teachers não tem um Cambridge Certificate, não é porque não quer. Claro que se eu chegar e falar quem quer, todo mundo vai querer. Mas adia porque não sabe por onde começar. Porque se souber por onde começar, não sabe por onde continuar. Baixa PDF, acessa vários sites, faz simulados, mas não tem clareza, não entende por que errou, aonde errou, como calcular a nota, qual seria hoje a nota verdadeira do speaking e do writing. Se eu prestar hoje, será que eu passo? Sim ou não? Quanto eu preciso para ter um C1? Quanto eu preciso para ter um B2? E aonde eu tô, afinal de contas? B2, C1, C2? O que sou eu nesse momento? Então, isso tudo deixa o teacher confuso e faz com que ele fique travado, sem saber para onde seguir. Porque o que realmente faz a diferença no preparatório é quando você entende a lógica por trás do teste. Aí você sabe como demonstrar o melhor do seu potencial, como direcionar os seus estudos para aquilo que realmente vai te dar nota, vai fazer com que você performe da melhor forma possível no dia da sua prova. Também trabalhando a parte emocional, porque não adianta nada o inglês perfeito e uma síncope no dia do teste. Não adianta nada ter memorizado 350 phrasal verbs se na hora você travar e não conseguir nem usar um present perfect. Então, se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo faz sentido para você, faz sentido para sua vida. Já fica por esse canal que sempre tem conteúdo sobre os Cambridge Exams. Afinal de contas, eu trabalho com isso há mais de 15 anos. Conheço a prova por dentro e por fora e quero trazer para você as estratégias e as melhores técnicas para que você também possa ter o seu Cambridge aí para chamar de seu. E se você quer ser o meu aluno, o meu Instagram tem todas as informações. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, no final do dia, ter um certificado de Cambridge não vai te definir como teacher, mas o processo de conquistar o certificado, isso sim, define a sua identidade como English speaker, como teacher e também como o pessoa, porque esse processo te transforma de dentro para fora. Então, a verdadeira diferença não está entre teacher que tem certificado e teacher que não tem, mas teacher que evolui com clareza e teacher que fica no quase, sempre naquele momento nebuloso. Será que eu sou isso? Será que sou aquilo? Será que meu inglês é isso ou aquilo? Se você está pronto para sair do quase, você já sabe o que fazer. Te vejo no próximo vídeo.